Fala, piazada, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andrew e esse é o meu primeiro vídeo no canal sobre técnicas anestésicas. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, eu peço que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E é isso. Então vamos lá, piazada. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre técnicas de injeção básica. Eu utilizei as informações do livro do Malamed, as imagens eu também utilizei do livro, e eu acrescentei algumas informações que eu obtive nas minhas aulas. Então as primeiras recomendações que a gente obtém é que a gente tem que utilizar uma agulha afiada estéreo. Pessoal, quase nunca a agulha apresenta defeito, mas como ela é feita por máquinas, possivelmente ou raramente ela pode apresentar uma farpinha, como se fosse um anzol. Essa farpinha, ela não vai apresentar desconforto para o paciente quando a gente introduz ela na mucosa. Mas quando a gente retira, pode lacerar o tecido e provocar um desconforto. Como que a gente faz para saber se tem essa farpinha? A gente utiliza uma gaze e passa essa gaze contra a agulha, desliza. Se essa gaze chegar a desfiar, é porque ela apresenta essa farpinha e deve ser trocada. A gente tem que lembrar também que a agulha deve ser trocada depois de 2 a 3 perfurações, porque após isso ela começa a apresentar mais resistências para penetrar o tecido. É importante a gente verificar o fluxo da solução de anestésico, porque para a gente, na hora que a gente for introduzir, a agulha estiver posicionada, a solução anestésica conseguir chegar, fluir tudo certinho, sem nenhum problema. Então é importante a gente verificar esse fluxo, geralmente fora do alcance da visão do paciente, para não gerar medo. E é importante a gente determinar se é necessário ou não aquecer o tubo ou a seringa. Por quê? Porque às vezes alguns cirurgiões dentistas guardam esses tubetes em um refrigerador ou em um local que tem uma temperatura elevada. E é importante a gente administrar esse líquido na temperatura ambiente para promover um conforto para o paciente, porque às vezes líquidos muito frios ou muito quentes provocam desconforto. Então, às vezes, antes de começar o procedimento, você pode retirar esse tubete, colocar no local lá, esperar ele adquirir a temperatura do ambiente e depois administrar. Ou você pode segurar ele na palma da sua mão e aquecer um pouquinho que logo ele atinge a temperatura ambiente, caso ele seja armazenado em um refrigerador. É importante, pessoal, lembrar que quando o paciente chega à nossa clínica, a gente deve posicionar ele de forma que fique confortável para a gente e para o paciente também. Lembrando que um dos casos mais frequentes em odontologia é o desmaio, a síncope vasovagal. Geralmente, pacientes que têm muita ansiedade, a circulação vai geralmente para os músculos esqueléticos. Sem a, com a ausência de movimento, sem o paciente se locomover, esse sangue permanece nos músculos esqueléticos e diminui a quantidade de sangue que vai para o coração e, consequentemente, para o cérebro, correndo mais chance de o paciente desmaiar. Quando esse quadro está evoluindo, o paciente começa a sentir palpitação, tontura. Então é importante a gente ficar observando se o paciente apresenta esses quadros quando ele é ansioso. E uma posição para evitar esse quadro de desmaio é a posição supina, que é quando o paciente está com a cabeça e o coração paralelos ao solo e, como vocês podem ver aqui na imagem, os pés estão um pouquinho elevados. Mas é claro, tipo, as posições variam de dentista para dentista, porque cada um tem a sua forma de abordar e atender o paciente. Após a gente posicionar o paciente, o livro traz que a gente pode passar um cotonete com uma solução antisséptica. Ele sugeriu o mertiolate, mas a gente pode também estar pedindo para o paciente realizar um bochecho com clorexidina por cerca de 1 a 2 minutos. Caso você opte por passar o cotonete com a solução antisséptica, você passa ali no local onde você vai aplicar a agulha para evitar de introduzir micro-organismos e causar uma infecção no tecido. Depois que a gente aplica o antisséptico, a gente seca a mucosa. A gente passa uma gaze lá estéril no local onde a gente vai aplicar a agulha e aplica o anestésico tópico. É importante, pessoal, que a gente friccione no momento que a gente for passar esse anestésico tópico por cerca de 1 minuto a 2 minutos.
no mínimo 1 minuto, para que a mucosa absorva esse anestésico tópico e depois que a gente passar esse anestésico tópico, a gente remova os excessos para evitar que o sistema cardiovascular absorva e ocorra a chance de superdosagem. É importante, pessoal, a gente sempre conversar com o paciente durante o nosso atendimento. É bom a gente explicar o que a gente vai fazer, mas sempre evitar usar termos como agulhada, dor, machucar, injeção, porque esses termos eles trazem sentimentos de medo. O paciente pode se sentir ansioso e geralmente isso pode prejudicar o nosso procedimento. Então é bom a gente utilizar outros termos, confortar o paciente, transmitir segurança para que o paciente se sinta confortável e a aplicação do anestésico local seja tranquila. Antes da gente aplicar, a gente segura, logicamente, a seringa, a gente apoia ela, posiciona, mas é importante que a gente posicione a nossa mão. É importante a gente buscar um apoio para deixar a seringa estável. Então, como aqui nas imagens está demonstrando, cirurgiões dentistas que têm dedos mais longos, eles podem apoiar esses dedos na face do paciente, como aqui está demonstrando. Mas se caso o cirurgião dentista tenha dedos curtos, ele pode estar apoiando o seu cotovelo no tórax do paciente, mas a gente tem que evitar de apoiar esse cotovelo no braço do paciente ou no ombro, que são locais que podem ocorrer movimentos. Geralmente, quando a gente atende criança, pode ocorrer de esse paciente se movimentar e até mesmo quebrar a agulha ou lacerar, enfim. É bom a gente sempre buscar um apoio firme no paciente para evitar de acontecer qualquer incidente. Então, como eu já havia falado, é sempre importante a gente manter a seringa fora do alcance da visão do paciente, porque em pacientes ansiosos, até mesmo crianças, esses instrumentais provocam medo e é importante que você evite de mostrar para o paciente não ter esse quadro de ansiedade aguçado ou até mesmo medo da agulha. E aí a gente tensiona o tecido para realizar a introdução da agulha. Quando a gente tensiona o tecido, digamos, puxa o lábio do paciente, a gente diminui a resistência do tecido e fica mais fácil a aplicação, permitindo que não ocorra desconforto. Porque às vezes, se você não puxa o tecido, a agulha sofre mais resistência e pode ocorrer laceração do tecido ao introduzir. Então, é importante a gente lembrar de tensionar o tecido e aplicar a agulha sempre com o bisel voltado para o osso. É importante, pessoal, lembrar que também existem técnicas de distração, como movimentar o lábio, mas essas técnicas nem sempre são necessárias, sendo que a gente tem que observar onde a gente está penetrando com a agulha para realizar uma anestesia traumática em perfeitas condições. Aí a gente introduz a agulha. É importante que durante essa introdução da agulha a gente possa observar a face do paciente. Muitas vezes, quando o paciente está sentindo desconforto, dor, ele vai movimentar o supercílio ou ele pode acabar piscando. Então, você consegue observar pelas reações. É importante, então, salientar que a gente tem que ficar observando e comunicando-se com o paciente. Assim que a gente introduz a agulha, a gente pode estar descarregando algumas gotas de solução anestésica, mas nem sempre é necessário. Geralmente a gente descarrega um pouquinho quando o paciente é mais ansioso ou tem menor limiar de reação à dor. Então, nesses casos, a gente pode estar despejando algumas gotas de anestésico durante a introdução da agulha para diminuir a sensação dolorosa que o paciente pode vir a ter. A gente tem que introduzir a agulha lentamente para evitar de ocorrer traumas, lesões, o rompimento do tecido. A gente vai introduzindo a agulha lentamente e a cada 1/3 mais ou menos da agulha penetrando, a gente aspira para observar se a gente não atingiu nenhum vaso sanguíneo. Então é importante a gente ficar observando, como está representado aqui na imagem, a janela da carpule. E qualquer sinal de sangue após a aspiração, a gente tem que parar a anestesia, trocar o tubete e reiniciar a técnica. Então, como eu já havia falado, também é importante a gente
descarregar a solução anestésica lentamente para evitar lesão e desconforto. No livro do Malamed comenta que a gente tem que introduzir 1 ml de solução por 60 segundos, mais ou menos. Então, um tubete de 1,8 ml a gente levaria mais ou menos 2 minutos. Mas, obviamente, na clínica acontece por cerca de 1 minuto mesmo. A gente tem que conversar com o paciente, como eu já havia falado, a gente tem que demonstrar essa segurança, transpassar essa segurança para o paciente para que ele não se sinta inseguro. E assim o procedimento vai seguindo tranquilo. É importante sempre a gente conversar, explicar para o paciente o que está ocorrendo, mas sem falar aqueles termos que podem remeter a medo, né, como dor, por exemplo. E a gente tem que, depois que a gente descarrega toda a solução anestésica, a gente retira a seringa lentamente. É importante a gente ficar observando o paciente depois que a gente fizer o término do procedimento de aplicar o anestésico local para observar se ele não vai ter nenhuma reação alérgica, para depois a gente poder fazer as anotações na ficha clínica do paciente de qual anestésico, qual vasoconstritor que ele utilizou, se ele teve alguma reação adversa. É sempre bom anotar na ficha do paciente o que foi feito.